saiu às 5h30 da manhã, horário de Brasília. Eles conseguiram identificar documentos da tal da USAID e esses documentos levantaram a suspeita e estão mapeando aqui os bens dos ministros do STF no exterior, não só nos Estados Unidos, em todos os países que utilizam o código SWIFT. As decisões e punições que vão vir do governo Trump, elas vão se acelerar agora e, como já deu a entender uma reportagem da Metrópolis, não vai ficar restrito ao Alexandre, não. Uns 10 nomes podem sofrer sanções importantes. Aliados de Eduardo nos Estados Unidos mapeiam bens dos ministros do STF no exterior. É isso mesmo. 2 dos principais alvos de Moraes em processos estão morando nos Estados Unidos. Os jornalistas Paulo Figueiredo e Alan dos Santos. E foi em um programa do canal do YouTube em que Alan dos Santos, como um dos entrevistadores, que Eduardo Bolsonaro anunciou que ficaria nos Estados Unidos em licença do seu mandato. Eduardo, Alan e Figueiredo são os principais expoentes do grupo que tem apoio de parlamentares do PL e da base de Donald Trump, como Maria Elvira Salazar e Jim Jordan. Eduardo Bolsonaro e Figueiredo têm se reunido com os principais envolvidos pelo projeto que pode retirar o visto americano de Moraes. Essa articulação já conseguiu um resultado. O Comitê do Congresso americano aprovou um projeto de lei que cria sanções contra o ministro. A proposta estabelece o veto de entrada no país a qualquer estrangeiro que viole a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, justamente o argumento usado por aliados de Bolsonaro. Para além de bolsonaristas e trumpistas, Moraes tem um adversário de peso e com forte influência sobre o presidente americano. O bilionário Elon Musk, dono do X, que protagonizou embates com o ministro ano passado. Em uma publicação no X, o empresário e secretário do governo de Trump disse que o ministro Alexandre de Moraes aparenta estar tentando esconder bens da Justiça dos Estados Unidos. Musk comentou uma informação compartilhada pelo perfil Mário Naufal, no X, que afirmou que o ministro teria retirado todos os seus bens dos Estados Unidos. Em outra frente contra Moraes, uma empresa de mídia que pertence a Trump e a plataforma de vídeos Rumble entraram com uma ação conjunta em um tribunal federal americano alegando censura por parte do ministro do Brasil. Olha só, o Brasil realmente virou várzea total. Não é possível que alguém minimamente familiarizado com o direito possa defender isso que vem fazendo o nosso Supremo Tribunal Federal. O grau de politização dessa corte é tão absurdo que a gente confunde o que é PT, o que é governo e o que é poder judiciário hoje em dia na sua mais alta instância. As fronteiras estão borradas. Se não, vejam só, Alexandre de Moraes, logo depois que Eduardo Bolsonaro anuncia que vai permanecer nos Estados Unidos e sair de licença no Congresso, Moraes dá jantar para a cúpula do Congresso e do STF. Um jantar que ocorreu em sua casa e teve as presenças de Geraldo Alckmin, o vice de Lula, que já foi chefe de Alexandre de Moraes e que dizia que o ladrão queria voltar à cena do crime, o ladrão sendo Lula. O Gonê, que é esse PGR que vive fazendo dobradinha com o próprio Alexandre de Moraes, o presidente da Câmara, Hugo Mota, o Alcolumbre, presidente do Senado, o Pacheco, o ex-presidente do Senado que matou no peito tanto pedido de impeachment do próprio Alexandre de Moraes, né? E vários outros ministros do STF. Aliás, nessa linha de várzea total, Alexandre de Moraes votou para se manter no julgamento sobre o seu impedimento no caso envolvendo Jair Bolsonaro. E Barroso diz que não há nada suspeito ali nos casos de Dino e Zanin também. Veja, Zanin é o ex-advogado do Lula. O Dino é o ex-ministro do Lula, comunista, que já comparou Bolsonaro ao demônio. E o Barroso, que garante que está tudo certo, que é tudo técnico e imparcial, é aquele que, num convescote de comunistas da UNE, se vangloriou. Nós derrotamos o bolsonarismo. Essa é a corte isenta,
que julgou como suspeito o juiz Sérgio Moro, porque trocou mensagens de WhatsApp com a Procuradoria. Ah, imagina se fosse um jantar na casa de um deles, todos muito à vontade, confortáveis, né? No escurinho, sem mídia, sem nenhum acesso a ninguém de fora. Aí estaria tudo certo, aí não seria uma conspiração, uma confabulação, aí não seria um agrupamento político para perseguir adversários, né? Aí seria um julgamento técnico e isento para salvar a nossa democracia, gente. Agora, eles sabem, no fundo, o que estão fazendo e também sabem que haverá consequências. O Alexandre de Moraes não age sozinho, ele tem muitos cúmplices, isso está claro. Esse esforço todo é para tentar blindá-lo e mostrar apoio, mas algumas cabeças vão começar a rolar, pelo menos no que diz respeito à cidadania global, americana. As decisões e punições que vão vir do governo Trump, elas vão se acelerar agora com tudo isso que está acontecendo, com a ação do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, e como já deu a entender uma reportagem da Metrópolis, não vai ficar restrito ao Alexandre, não. Uns 10 nomes podem sofrer sanções importantes. É aguardar e constatar que o Brasil já é Venezuela. Triste, mas verdadeiro. Os ministros do Supremo Tribunal Federal estão sendo monitorados, veja só, estão sendo monitorados pelo governo dos Estados Unidos. Como assim, Kleber? Eles estão aqui nos Estados Unidos verificando, monitorando eventuais bens e movimentações financeiras dos ministros do Supremo Tribunal Federal da Suprema Corte Brasileira. Há uma desconfiança, depois de se levantar aqui os movimentos da USAID Companhia Limitada, de que ministros do Supremo Tribunal Federal possuem aplicações nada transparentes, né? Aplicações, segundo o ponto de vista de algumas pessoas aqui dos Estados Unidos, extremamente suspeitas. Olha só aqui, ó. Tá aqui, ó. Aliados de Eduardo Bolsonaro mapeiam bens de ministros do STF no exterior. Vocês estão vendo aqui agora? Então, saiu às 5h30 da manhã, horário de Brasília. 4h30 da manhã, horário de Washington, saiu aqui a notícia para vocês. Eu estava procurando a notícia porque ia aparecer um ursinho da Coca-Cola dizendo que eu estou mentindo, que é fake news, que etc e tal. Então, se saiu no Bullhorn, a gente já pode abrir a boca, porque senão vão falar que nós é que estamos fazendo fake news. Olha só, 2 aliados de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos estão levantando informações sobre os bens dos ministros do STF em solo estrangeiro. Não são 2 aliados, fica parecendo que são pessoas do Brasil que estão aqui. Não. Eles conseguiram identificar documentos da tal da USAID e esses documentos levantaram a suspeita e estão mapeando aqui os bens dos ministros do STF no exterior, não só nos Estados Unidos, em todos os países que utilizam o código SWIFT. Então, estou passando aqui a informação para vocês da maneira correta, mas a jornalista do Bullhorn, seja dito, justiça seja feita, já trouxe a matéria aqui. Então, eu vou repetir, você que está chegando aqui, você já acorda com essa bomba logo de manhã cedo. 2 aliados de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos estão levantando informações sobre bens dos ministros do STF em solo estrangeiro. O objetivo é ter as informações em mãos para definir se seria possível o governo dos Estados Unidos aplicar algum tipo de sanção como as que Moraes aplica no Brasil, segundo apurou a coluna com uma pessoa próxima ao deputado federal e que está a par da iniciativa para pressionar os ministros. Eduardo Bolsonaro é o principal interlocutor entre eles e parlamentares brasileiros. Ué, mas quem seriam então esses eles aliados? Olha só, entre eles e parlamentares brasileiros. Portanto, nós estamos aqui dizendo para vocês que estão mapeando todos os bens dos ministros do Supremo Tribunal Federal no exterior. Eduardo Bolsonaro é o principal interlocutor entre eles e parlamentares brasileiros.
O filho do ex-presidente também serve de intermediário entre bolsonaristas e parlamentares e integrantes do executivo dos Estados Unidos. Ah, então no final da reportagem aparece aquilo que a gente estava falando para vocês. Olha só, eu não consegui achar do Data Poder 360, mas achei do Burrol. Eduardo Bolsonaro é o principal interlocutor entre brasileiros e parlamentares. O filho do ex-presidente também serve de intermediário entre bolsonaristas parlamentares, ou seja, deputados e senadores brasileiros, e integrantes do executivo do governo Trump e do legislativo, em temas relacionados a Moraes. Eles ainda trabalham para que o governo norte-americano revogue os vistos de Alexandre de Moraes e sua família. 2 dos principais alvos de Moraes em processos que envolvem ataques à democracia no Brasil estão morando nos Estados Unidos. Os blogueiros Paulo Figueiredo e Alan dos Santos. Blogueiros é o meus ovos, o jornalista. Eles são jornalistas. Inclusive o Paulo Figueiredo é muito mais jornalista que você. Foi um programa em um canal de YouTube que Alan dos Santos, como um dos entrevistadores, que Eduardo anunciou que ficaria nos Estados Unidos. Eduardo, Alan e Figueiredo são os principais expoentes do grupo, que tem o apoio de parlamentares do PL da base de Donald Trump nos Estados Unidos, como Maria Elvira Salazar e Jim Jordan. Aliás, um abraço para Maria Elvira. Desde o início de 2025, Eduardo viajou 4 vezes ao país, fazendo périplos para conversar com autoridades americanas sobre a atuação de Moraes no Brasil, conseguir algum tipo de sanção ao ministro e, sobretudo, gerar algum alívio nas acusações que seu pai, o ex-presidente Bolsonaro, enfrenta na corte. Na próxima semana, o STF, etc, etc, etc. Eduardo Figueiredo tem se reunido com os principais envolvidos no projeto que pode retirar o visto americano de Moraes, disse o deputado, a colunista Raquel Landim. Essa articulação já conseguiu um resultado. Um comitê do Congresso americano aprovou um projeto de lei que cria sanções contra o ministro. A proposta estabelece o veto de entrada no país e qualquer estrangeiro, tal, e aí aqui o restante vocês já sabem, é o blá, blá, blá da reportagem. A reportagem está no UOL, você pode conferir a reportagem inteira. O nome da repórter, para quem quiser buscar aí no Google, é Letícia Casado. Portanto, ela casou aqui, né, a informação para a gente, a Letícia Casado, e eu estou repassando para vocês. Por isso, de antemão, vocês estão chegando aqui, eu quero fazer uma pergunta. Vocês acham que o Eduardo abriu mão do mandato dele temporário e cogita até abrir mão em definitivo à toa? Vocês acham, desde o começo, quando eu fiz a live com o Fábio do Vida Gringa, eu expliquei para vocês, deixei claro para vocês que o Eduardo não iria tomar nenhuma atitude sem ter informações do governo norte-americano. Certo, Fátima? Exatamente. É óbvio que não. E é justamente isso que deixou em pânico Alexandre de Moraes, a tal ponto dele partir ontem à noite para cima das Big Techs. Eu mostrei que ele está querendo aplicar uma multa de 100 mil reais por dia, o que dá algo em torno aí de 18 mil dólares por dia, ao Grupo Meta e ao X. Por quê? Porque quer os dados do Alan dos Santos. O que ele quer fazer? Ele quer sequestrar o Alan dos Santos nos Estados Unidos? Né? Então, o Alan dos Santos hoje está sob a guarda do governo americano, ele é um asilado, ou seja, ele veio para cá e pediu asilo ao governo americano, portanto ele está na proteção do governo americano. E as empresas Big Techs norte-americanas são fundamentais dentro dessa disputa. Eu havia dito para vocês que o governo Trump deposita nas Big Techs hoje uma grande parte da sua esperança em alavancar cada vez mais os Estados Unidos. Então, esta briga que o Alexandre de Moraes está comprando não é com as Big Techs, é com o próprio governo norte-americano. E isso não é à toa. É a única saída que ele encontra hoje é tentar dobrar a aposta, porque ele sabe que o relógio está correndo contra ele. Uma coisa é quando a gente fala, a outra coisa é quando o Burrol traz a informação para vocês. Sabe quando que eles vão realmente ganhar a guerra? O dia que eles nos convencerem que a mobilização nacional não tem relevância, que ir para as ruas não importa em nada e que a mobilização nas redes sociais também não faz diferença nenhuma. Isso é tudo que eles querem. E eles trabalham ativamente para nos censurar, calar as nossas vozes, destruir a possibilidade de nós nos interagirmos nas redes sociais, porque eles já entenderam o poder que isso tem. Há 3 dias eu lancei um placar da anistia.
É um site onde você tem ali o posicionamento dos deputados federais. Afinal de contas, será na casa dos deputados federais que a gente vai votar a anistia no primeiro momento. No início, muitas pessoas disseram que não adiantava em nada. Eu vi até alguns comentários falando que isso não vai mudar nada. Não vai? Então eu vou mostrar para vocês agora como que estava no dia que a gente lançou. Esse era o placar no dia do lançamento. 148 favoráveis, 125 contra. Não estava muito bom? 240 indefinidos. Lembrando, não são indecisos, são indefinidos. Pessoas que ainda não se posicionaram. Podem até já estar definido, mas ainda não se posicionaram ou não falaram nas redes sociais. Isso foi no primeiro dia. No segundo dia, quando nós começamos a divulgar o site, e o site você tem lá o link de todos os deputados para você poder clicar e falar com os deputados do seu estado, lembrando, sempre de forma amistosa, educada. Nós não precisamos criar briga e nem fazer com que eles se afastem da pauta. No segundo dia, o número foi para 175. Isso foi ontem. Ontem, nós estávamos com 175 deputados. Então, nós fomos de 148 para 175. Hoje de manhã, o número estava em 182. Hoje à noite, o número está em 187. Nós já estamos chegando a 200 deputados federais que se posicionam publicamente favoráveis à anistia. E olha a diferença. No que diz respeito aos que são contra, está praticamente estacionado. Vou te mostrar aqui, ó. 125 no primeiro dia, 129 no segundo, hoje de manhã 130 e agora, nesta quarta-feira à noite, também 130. Os contra estão estacionados. A maioria dos que estavam indefinidos estão indo para os favoráveis. Então, eu venho aqui mais uma vez pedir para você. A nossa mobilização está fazendo a diferença. Dia 6 de abril, nós iremos novamente para Paulista para pedir pela anistia, porque não há nada mais importante agora do que acabar com o sofrimento dessas pessoas. E aí você vai clicar no site. Para você poder entrar no site, eu vou mostrar para você mais uma vez como que funciona. É só você entrar aqui no deputados.anistia08dejaneiro.com.br, tá? Tira o print para você não esquecer. E ao entrar no site, isso é muito simples, qualquer um pode fazer. Ao entrar no site, você vai fazer um scrolling e aí você vai entrar no seu estado. Então vamos supor que você é da região norte do estado do Pará. Então você vai ver lá, você tem 4 deputados que já se posicionaram favoráveis e aqui estão os indefinidos. São vários deputados que ainda constam como indefinidos. E deputados de partidos de centro. Nós temos aí o MDB, o MDB tem muitos no Pará, inclusive, né? União Brasil, PSDB. O que eu te peço? Você vai escolher o seu deputado, vamos pegar aqui essa Andréia Siqueira. Clica e você vai para o Instagram dela. Esse é um exemplo que eu estou dando. No Instagram, você vai até a postagem dela e deixa um comentário. Simples. Você pode fazer no Instagram, você pode entrar no Facebook da pessoa, você pode mandar no X da pessoa, no e-mail, no telefone do seu celular, no telefone do gabinete. Todos os parlamentares, você pode ir em qualquer estado. Vamos pegar um estado do Sudeste, vamos ver como está São Paulo. Então você entrou em São Paulo, tem 28 favoráveis, 23 indefinidos, 19 contra. Vá até os indefinidos, estes aqui são os indefinidos. Você clica na rede social do definido ou no e-mail. Então vamos lá, Arnaldo Jardim Cidadania, clicou no Instagram dele. Aqui você pode pedir para ele de forma educada que ele se posicione. É muito simples, basta pedir que ele se posicione e esta é a pressão que a gente vai fazer, uma pressão democrática. Isso é tudo que eles mais odeiam. Esta pressão popular é o que eles mais odeiam porque nós estamos entrando no período pré-eleitoral. E se um parlamentar ou alguém que está em campanha percebe que há um clamor popular por uma pauta, ele tende a seguir, principalmente quando é um partido de centro, parlamentares de centro. Eles não querem ficar contra a opinião pública. Então vamos mostrar que a opinião pública é sim pela anistia. Lembrando, nós já temos agora 187. Em pouco, mais alguns votos, mais alguns posicionamentos, e nós vamos superar os números dos indefinidos. Opa, cliquei aqui. Vou deixar o link aqui na descrição e também fixado nos primeiros comentários. Clica no link, envia o link para quem você puder. Vamos divulgar esse vídeo, manda esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, porque está dando certo.
Nós saímos de vou até mostrar de novo, nós saímos de 148 para 187. Gente, nós subimos, mais uma vez, para vocês entenderem, nós subimos praticamente 40 deputados em 3 dias. Então continue trabalhando. Obrigado a todos que têm feito esse trabalho e quem não está fazendo, por favor, vamos nos mobilizar, tá bom? Abraço. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.